Operador jurídico da União dos Vereadores do Brasil, UVB, e vai participar agora da explanação. UVB responde, encerramento de mandato. Vamos receber com uma salva de palmas meu amigo doutor André Camilo. Gaúcho de Sobradinho. Bom dia, senhores e senhoras. Prazer imenso estar com todos mais uma vez. Já perdi as contas. Mas, enfim, para quem não me conhece, meu nome é André Camilo, sou advogado, consultor jurídico, advogo na causa municipalista desde 2006 e estou no Vereador do Brasil desde 2016, não me falha a memória. A gente tem, capitaneado pelo presidente Wilson, a obrigação de levar para vereadores e vereadoras desse país informações extremamente relevantes, inclusive informações que às vezes não agradam a todos, né? Então, a gente tem informações e tem respostas que nem sempre fazem com que as pessoas que estão à frente do mandato se sintam satisfeitas com aquilo que houve, mas a obrigação é dar para os homens e mulheres que devotam suas vidas em favor das suas comunidades a melhor orientação para que tomem as decisões mais adequadas. Então, o painel, inicialmente, era para tratar sobre reforma tributária, e nós, inúmeras vezes, quero fazer um registro, até mesmo no desabafo, inúmeras vezes, a União dos Vereadores do Brasil convidou o pai da reforma tributária brasileira para estar em um evento da UVB para falar sobre a reforma tributária, para levar para os homens e as mulheres o conhecimento, o entendimento do que seria uma nova alteração do texto tributário nacional. Mas eu já perdi a conta de quantas vezes ele disse não, ou quantas vezes ele encontrou uma desculpa para não estar aqui conversando com os senhores espaçados. Isso não significa dizer que seja esse governo ou outro governo anterior. Ou seja, independente do momento político, o pai da reforma tributária brasileira não quer falar com os vereadores. Certamente tem os seus compromissos, a gente sabe disso, mas é lamentável que o secretário extraordinário da reforma tributária não retorne positivamente os convites para vir explicar para o povo brasileiro o que vai mudar na reforma tributária desse país e o quanto os senhores e as senhoras, as pessoas que estão à sua volta, serão impactadas por uma reforma tributária do tamanho daquela que é proposta nesse momento. Então, esse é o registro do lamento que faço nesse momento. E por conta dessa situação, lutamos por alterar a proposta do painel, porque me parece ser mais adequado que a gente oriente com informações de final de mandato aqueles que aqui estão para poder retornar às suas casas e, no exercício do seu mandato, possam desempenhar dignamente até 31 de dezembro, tá? Tudo aquilo que foi estabelecido lá em 1º de janeiro do ano que seu legislator. Então, peço escusas pela alteração do planejamento. As situações serão dessas circunstâncias. Eu espero que, nesse momento que nós vamos ter juntos, eu consiga, de alguma maneira, ajudá-los a finalizar o mandato de forma mais digna e entregar para a população tudo aquilo que vocês prometeram de alguma maneira e que não gosta, que não fala, como nós dizemos no Rio Grande do Sul, nesses últimos meses, nesses últimos dias de mandato, certo? Vamos lá. Ontem à noite, logo depois do evento, muitas pessoas me mandaram mensagens de WhatsApp, é muito comum. Então, acabou de batalhar essa alteração que a gente está propondo. Nós já utilizamos o VP Responde em outros momentos, tá? Inclusive na margem, com outros colegas do painel.
Mas eu acho que hoje é bastante importante para aqueles que estão interessados, né? Porque tem muitas pessoas que não estão muito para o basquete, porque a gente está jogando outro esporte, não criança, está fazendo outra coisa que não criança. Nós vamos focar naqueles que estão preocupados com finalizar o seu mandato reformativo. Okay? Algum aqueles que não estão muito preocupados, porque também tem gente que não está muito aí para a vida, né? Tem gente que vem a vida passeio. Então vamos lá, vou falar para quem quer ouvir. Uma das coisas importantes que se deve ter cuidado em encerramento de mandato, que já foi inclusive matéria jornalística, e já foi discutida aqui por algumas pessoas, é a situação envolvendo as diárias. Para a população, diária é um monstro. A diária é um meio pelo qual o agente político usurpa o próprio público na tentativa de locupletarse. Principalmente para aqueles que não se reelegeram, como se a reeleição fosse uma condição necessária para que se indenize alguém que está trabalhando em favor da coletividade. Não parece óbvio? Estão roubando, não fazem nada, se reúnem a cada 7 dias, não vejo nada de produtivo e, além disso, uma Brasília passeada, as minhas custas e as minhas despesas. Não é isso que deve custar na cabeça das pessoas? Bom, vamos lá, vamos fazer uma timeline das situações. Há coisa de 2 semanas, saiu no Rio Grande do Sul uma matéria envolvendo, e aqui eu quero que vocês prestem um pouco de atenção. Isso é uma matéria jornalística informando que vereadores são reeleitos participariam de cursos e que esses cursos, não seriam de forma adequada disponibilizados para quem está em final de mandato. Pois bem, salvos para aquele cidadão que tirou a vida na frente do STF, essa matéria mostrou matéria de fantástico no domingo, porque é uma prática jornalística de que você iniciou a matéria na quarta, aumenta o caldo na quinta, engrossa na sexta, junta tudo isso num grande caldeirão e entrega para ser publicado no Fantástico no domingo. Mas quem são as pessoas pegas, entre aspas, nessa farra das diárias? Aqueles que não estão aqui como vocês estão. São aqueles que estão lá fora. São aqueles que não estão jogando o nosso jogo. São aqueles que não estão no basquete, estão praticando um outro esporte. E aí, pessoas que se prestam a esse mesmo valor jogam uma classe comprometida com os vereadores na lata do lixo. Vamos só fazer uma recapitulação. O vereador existe na história da humanidade não há 500 anos. Há 500 anos o vereador existe na história política brasileira. O vereador existe na história mundial desde o século I. Desde o século I. Então, faz algum tempo que o vereador está por aí. Não é uma matéria jornalística pífia, mal feita, por intenção de ganhar prêmio, fraudulento, prestando uma informação desqualificada que vai desfazer uma atividade tão importante, tá bem? O presidente Gilson Mirico, da vereadora de viagem, disse que nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos dar para os vereadores uma informação séria de por que é legítimo, por que é correto o vereador participar de um evento com os meios reais. Mas faça isso em 30 segundos. Porque a gente tem que embarcar a rede social, não é? Mas veja que louco, não tem como fazer isso em 30 segundos. É impossível um trabalho de uma vida ser sintetizado em 30 segundos. Eu disse para ele, eu vou tentar, mas eu sabia que não ia conseguir. É impossível. Você não consegue estabelecer uma linha constitucional, estabelecendo também um parâmetro de ordenamento infraconstitucional. Esses homens das cortes de contas e também das cortes judiciais em 30 segundos. É impossível. Então, o que a gente fez nesse sentido aqui serve para aqueles que precisarem, tá? Acessem as redes sociais da UVB, tem um vídeo lá, 3 minutos em alguma coisa. Eu fui bastante gentil com o tempo. Aí eu preciso do que eu vou falar aqui agora. Então, depois, para aqueles que não precisam anotar e quiserem ter mais informações, acessem as redes sociais da UVB e lá vai mostrar lá no Instagram da UVB toda a fundamentação jurídica, porque o vereador não há impedimento para que ele obtenha custeio de viagens
desde que são em cursos e de pagamento de diário para participar de evento, mesmo com o fim do ciclo de lei. Vamos lá então, para aqueles que estão interessados. O artigo 32, 39, parágrafo 2º, diz o seguinte, que é a obrigação do Estado qualificar os seus membros. Não parece óbvio para vocês? Vamos imaginar o seguinte, se eu sou proprietário de uma empresa, eu não quero ter um servidor desqualificado, eu quero. Quem pede? Ele pede um servidor desqualificado. A empresa, não é? Não parece ser óbvio? Então, o contexto funcional não poderia ter feito diferente. Ele estabeleceu o quê? Os governos devem estabelecer escolas de capacitação. E, obviamente, que capacitar os vereadores capacita o legislativo. Então, você não pode ter um legislativo melhor com vereadores piores, não é? Você já viu uma Câmara Municipal onde ninguém viaja, ninguém vai para lugar nenhum, ninguém estuda absolutamente nada? Nós podemos ter 9 cabeças geniais, mas 9 cabeças geniais dentro de uma lata. Elas não vão saber nada que ocorre ali na tampa daquela lata. Eu costumo, de uma forma muito arrogante, fazer uma contraposição à teoria clássica do Platão da política. Para quem gosta um pouco de estudar, vai entender o que eu estou dizendo. Platão estabeleceu a teoria da caverna, onde ele diz que o político é aquele cidadão preso dentro de uma caverna, virando de costas para a parede da caverna, só consegue ouvir as vozes de fora da caverna e os golpes das luzes de fora da caverna. Então, com a pergunta de todos os governos, vocês vão virar de costas para vocês entenderem. É como se eu estivesse com você. Sombras e vultos. Como que o vereador que só vê sombra e vulto consegue melhorar a vida de uma cidade? A resposta é óbvia, ele não consegue ver. Mas ele é um ser abnegado que vai se soltar das suas amarras e vai lá fora buscar a luz e conhecimento e trazer e entregar para os demais. Mentira. Não acontece. Talvez lá no momento que Platão escreveu esse pouco que isso foi escrito, foi detalhado, né? Detalhamento de uma conversa com Platão. Nós temos essa possibilidade. Agora não. Porque quem vem a Brasília conhece o caminho da lavoura, não conta para os outros. Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos somos vaidosos, não somos? Então, por que eu vou compartilhar o conhecimento? O conhecimento custa caro. Conhecimento custa uma Babilônia. Tá? Isso necessariamente importa em poder. Quanto mais conhecimento, mais poder eu tenho, maior relevância na comunidade. Porque eu levo mais recursos, eu sei onde eu não posso ir, onde eu posso. Então, o vereador precisa estar qualificado. Ele jamais um único vereador vai sair dentro da salada de sardinha, vai vir a Brasília, conhecer, chegar lá e vai falar o que eu não já disse. Até porque, primeiro, se ele guardar isso para ele, ele vai ter muito mais ganho. E segundo, se ele falar, não sou eu falando, é outra pessoa falando. Pode ser que a informação já saia distorcida e haja ruídos. Então é importante que o vereador, até o último dia, isso está implicitamente escrito no texto constitucional, se qualifique. Por quê? Nós temos algumas atividades até o final do mandato que são importantíssimas ou não. O orçamento de 2025 é relevante. É relevante? Bom, se ele é relevante, você não vai estar aqui porque está aqui. Se o plano anual para o próximo quadrilho não for relevante, não tem como você estar aqui. Se alguém aqui dessa legislatura já encerrou o mandato, sabe como se for, o vereador de primeiro mandato já passou pelo encerramento de mandato? A resposta é não, porque só há um encerramento de mandato nos 4 anos da legislatura, ou há mais de encerramento de mandato de legislatura. Não. Então, a justificativa é plausível. O que há são mentiras descaradas, das quais eu desafio qualquer ser humano que esboce um linguajar possível a dizer que eu estou errado. O vereador precisa estar aqui. Não que seja dono da verdade, mas não parece ser lógico, né? E o iluminismo trouxe a todos nós a necessidade de comparar as coisas do ponto de vista lógico. Se não é lógico, não tem por que eu fazer. Então, o vereador precisa estar presente em cursos de qualificação até o último momento, porque ele tem atividades até 31 de dezembro.
Bem? Então, o artigo 39, parágrafo 2, estabelece a necessidade de qualificação de todos os agentes políticos do Estado brasileiro. Qualificado a vereador significa qualificado a parlamento. Bem, de qualquer sorte, os tribunais de contas dos estados, não os de faz de contas, tá? Porque tem muito tribunal de faz de contas. Mas os tribunais de contas, e aqui eu quero fazer referência à nossa situação especial aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul que aqui estiveram, o conselheiro Miola e o conselheiro Edson, que o Estado do Rio Grande do Sul tem raríssimos problemas. Mas nem sempre passa pelo problema. Às vezes é mais uma questão ideológica que não atrapalha a atividade. Mas a gente tem alguns tribunais que fazem contas no Brasil afora. E a ausência de modificação desses tribunais em um tribunal superior atrapalha muito. Então, o que se aplica em Santa Catarina não se aplica no Paraná, assim como também as implementações de Goiás não são as mesmas de Minas Gerais. Então, a gente tem alguns problemas nesse sentido. Mas é importante dizer que, desde que presentes a motivação do interesse público, que é o binômio estabelecido no artigo 59 da Lei Federal que estabelece o regime jurídico do servidor civil da União, presente esse binômio, motivação e interesse público. E derivado do próprio texto constitucional, artigo 37, não há nenhum ser humano no planeta que possa pedir o pagamento de uma diária para custo de capacitação. Agora, eu não posso me informar que vou participar de um curso, de um evento, e vem a imprensa e me pega lá fora. Lá fora não é o evento. O evento é aqui. Da porta para fora não tem evento. O cruzeiro é para vocês estejam aqui. Aí lá fora a gente tem um desvio de finalidade. E desvio de finalidade é comigo. Vamos lembrar, o promotor que me antecedeu falou sobre improbidade administrativa. Quando eu pratico um ato de improbidade administrativa, você já sabe a resposta porque eu já disse. Quando eu voluntariamente pratico um ato que traz prejuízo ao erário, seja em favor pessoal ou do terceiro, né? Pois é, então sou novo aqui, estou lá fora, são 11h50. Até que horas vai ver? Então tem alguém que está cometendo uma improbidade, porque de forma voluntária não está participando do evento. Estou puxando a orelha, não, estou pendurando uma bigode na orelha. Então, pode o texto constitucional ter garantia essa situação tão privilegiada de permitir que você, mesmo não tendo sido reelegido, participe de um evento que vai fazer você não está aqui. Há um exemplo muito ruim que é dado para a sociedade. Então, meia dúzia de pessoas estragam aqueles que realmente querem participar. Então, não importa você fazer um evento da magnitude como esse que a União dos Vereadores faz nos seus 60 anos. Provavelmente, ao ver, para aqueles que não têm ideia, é a instituição de representação política que teria a maior concentração de pessoas do planeta Terra. Nós fizemos uma pesquisa muito simples nas 10 maiores democracias do mundo ocidental e nada se compara à beleza brasileira. Nada. Só que a gente não tem essa noção enquanto você não está dentro, você não consegue olhar as coisas dentro de uma perspectiva de futuro. Quando você olha de para o passado, naquele momento que a criança qualquer coisa, está tudo certo, para fechar tudo na caixinha, não tem problema nenhum. Vocês fazem parte de uma massa política que possui uma garantia de trabalho invejável em qualquer lugar desse planeta. A representação política brasileira ela é uma das maiores do mundo. Mas como a gente tem, como dizem alguns, uma síndrome de vira-lata, nada é bom aqui. A urna eletrônica não é boa, a vereação não é boa, nada é boa. Aqui é o país que tem o maior número de feriados do mundo, que é uma grande mentira. Mas todo mundo compra essas mentiras. E usa como verdadeiros do mundo. Então não tem nada de adiantar vocês terem alguém que dá sustentação para o mandato, terem regras que deem sustentação e garantias para que vocês possam trabalhar de forma adequada, se vocês não fazem. Não fazem. Mas aqueles que não estão presentes.
Então, vejam só, garantidas a motivação, garantida a motivação do interesse público. O texto constitucional, artigo 39, parágrafo 2º, mantém essa previsão de necessidade e capacitação. Não há ninguém no mundo que possa dizer que a diária não possa ser paga para a qualificação até o último motivo. Agora, eu posso participar do curso da prêmio que premia animal, violar o cavalo não sei o que, premia? Claro que não, porque não tem interesse público. Não são discutidos interesses que são de coletividade. Alguns vereadores não querem. Tem medo. Bom, o medo faz parte. Sem comida, há um ditado que o medo precede a coragem. Eu tenho óbvio que eu estava me empurrando para subir aqui, como todas as vezes que eu faço. Eu tenho medo de falar todas as vezes que eu subo no palco. Eu já faço isso desde 1997. Eu tenho medo, todo mundo tem medo. Dar um pulo no escuro é uma necessidade para qualquer um. As pessoas participarem de eventos são uma necessidade de qualificação. Vocês vão voltar melhores, vocês vão conversar com outras pessoas, vão voltar melhores nas sociedades. Os orçamentos precisam ser analisados. Eu conversei com algumas pessoas, e aqui vai vir no próximo tempo, que estão preocupados com as metas impositivas. Porque tem algumas pessoas, um gênero de plantão, que estão proliferando informação de que as emendas impositivas não podem ser implementadas esse ano, porque esse ano é um ano eleitoral. E por ser um ano eleitoral, a emenda impositiva entraria nas redações do artigo 73, parágrafo 10. Desculpa. Se a emenda impositiva não pode ser aplicada no orçamento do próximo ano, não pode ser implementada para o orçamento do próximo ano, nada pode ser feito para o orçamento do próximo ano. Não parece óbvio? Agora imagina o seguinte, eu tenho previsto no PPA, e não implementado, porque o PPA é planejamento, a construção de uma ponte entre Roca, Salles e Sul. Beleza? Andador de papel elétrico, mas ela não vai execução. E por regra do texto previsão do artigo 73, eu não posso fazer essa implementação, por quê? Eu não posso realizar essa ação porque ela não está em execução na matéria das eleições, não é? Então, não vou poder fazer nada no que vem, porque eu não tenho previsto 3, 4 etapas de uma aquisição de fonte, eu tenho uma identificação de uma fonte. Vamos considerar que o Rio Grande do Sul foi aqui do mar. Vamos fazer o que o ano que vem, você está esperado em uma eleitoral. Então é o seguinte, mentira é uma verdade que se repete inúmeras vezes. E tenho certeza que aqueles que não estão sentados nessa fileira vão voltar para casa prometendo as mesmas mentiras que ouviram. Ter prefeito, ter procurador, em Salvador de Bota, ter prefeito, ficaria contando aquelas historinhas bobas. Tem que vai lá e pega para o promotor dizer aquilo que ele quer, e não o que tem que ser dito. Vamos pegar o seguinte: o Ministério Público é relevantíssimo para a sociedade, mas ele não é poder. Ele não faz parte da estrutura do governo. É uma órgão auxiliar da justiça. O promotor não decide o que faz e como faz. Ele não é um conselheiro da Câmara Municipal, como o prefeito. Toda vez que o Ministério Público, a Câmara Municipal e a Prefeitura abrem uma porta ou puxam uma cadeira para o promotor, você está mexendo com a verdade. É mais ou menos como o prefeito nomear o ex-prefeito para secretário. Vocês acham que manda no município? Sabe a resposta? O que acontece quando o prefeito, que já exerceu 2 mandatos, elege o sucessor e briga para ser secretário? Vocês acham que ele quer fazer o quê? Ele quer passear na prefeitura? Não, ele quer mandar. Ele quer mandar. E alguém que não tem assento constitucional na discussão das políticas públicas, comentar esse assento, o que acontece é que essa pessoa vai querer exercer o poder, vai se sentir legitimado. O que aconteceu quando o STF abriu a possibilidade para que as Forças Armadas discutissem a situação das urnas eletrônicas? O que deu? Vocês lembram o que aconteceu? Vocês lembram? Alguém sabe dizer o que aconteceu? Quando as Forças Armadas foram convidadas para aquele conselho lá, foi votado pelo TSE, deu uma grandíssima erro, porque não tem legitimidade.
Não significa que não tem relevância, mas não tem legitimidade. Você não pode contar alguém que tem legitimidade, você está na mesa do parlamento. Você não convida o parlamento para falar de assuntos que não são de parlamento. É simples. E não como se trata de assuntos de governo, orçamento. Você não tem que chamar o Ministério Público, porque ele não conhece o orçamento, não é? Vamos lembrar que o orçamento do Brasil surge após a Constituição de 1934. É a partir desse momento que o Brasil brasileiro cria uma dessas coisas, porque até então não existia orçamento no Brasil. E criou-se uma informação, criou-se uma fantasia de que, como o parlamento não elabora o orçamento, ele não conhece o orçamento. Tá, fala sério, né? Você não conhece a necessidade da população de vocês? Vocês foram eleitos por quem? Por AIS? Os promotores que votaram em vocês? Os juízes da comarca? Nem mora na comarca nesse momento. Nem mora na comarca. Como que alguém não tem legitimidade para discutir um assunto importante, como relevante? Sabe que o responsável pelo conselheiro da presidência do peticiona para o presidente Wilson? Nós estávamos no evento e estava lá o representante do conselheiro do governo federal, que é o conselheiro responsável por assessorar o presidente da República em assuntos mais diversos possíveis. Sabe o que ele disse? Quando questionado do porquê os vereadores não participam do conselheiro do presidente da República. Vocês não fazem parte do poder executivo. Por conta disso, você não deve acertar. Vocês fiscalizam. Vocês não podem falar onde executa. O Ministério Público legisla, o Ministério Público fiscaliza, só a execução da lei. Então não tem por que falar. A resposta foi cirurgicamente, eu sabia que era isso. Politicamente se tenta. O presidente Wilson deu o Ministério Público toda hora. A todo momento. Quantas pessoas, quantas câmaras que estão aqui têm problemas contábeis de envolver o Ministério Público, principalmente no que diz respeito às áreas? Então você não consegue engajar, porque é uma desgraça, uma desnada, como diz o Gordinho, lá no Instagram, um TAG que impede que o vereador saia para participar de eventos. O texto constitucional previu um TAG para emitir esse gato, não previu. E você não pode tirar do texto constitucional uma informação que ele não tem. É uma regra constitucional. Você não tira do texto constitucional um texto de uma leitura que não tem, que não consta. Eu depois vou chegar nesse ponto no que diz respeito à posse dos vereadores e do prefeito também. Para vocês entenderem o quanto às vezes se caem informações equivocadas, mal colocadas por pessoas que estão ali simplesmente para sapato de uma anjo, para fazer a vontade de alguém. Por isso que eu iniciei dizendo que quem sempre vai ter as melhores respostas, porque eu não agrado. Não sou eu, todo advogado que se presta, tem uma resposta que a pessoa precisa ouvir, não é que ele quer. Se você não tem a resposta de um advogado, que é a que vocês queriam, e vocês estão na dúvida por uma ou outra resposta, que vinha ele contra a outra. Vocês têm que ouvir a resposta que vai salvar a legislação. A questão orçamentária, ela é tão relevante que o texto constitucional estabelece que não há despesa, não há possibilidade de nenhuma despesa, né? Então, algumas pessoas não entendem que esse trabalhamento. Eu posso ter uma discussão sobre essas por um longo tempo. Eu não preciso entregar todos os anos um orçamento aprovado até 31 de dezembro. Não preciso. Outra coisa é o seguinte: nós estamos numa discussão muito grande da Câmara e nós não conseguimos entregar uma peça orçamentária aprovada. Isso traz prejuízo para o município? Nada. Vai permitir o executivo para o orçamento antigo? Não vai permitir. Como eu resolvo isso? Preciso. Em si, a peça orçamento do Brasil, durante inúmeros anos, exerceu suas atividades como peças orçamentárias criadas para triênios, no plano de orçamento anual não aprovado. Então, assim, o texto da lei orgânica de você deve estabelecer um prazo de entrada e de saída da peça orçamentária. Tá? O descumprimento desse dispositivo importa em aprovação tácita do texto anterior? Não. Mas há muita pressão. Ou vocês aprovam, a gente vai abrir o orçamento antigo. Eu duvido que vai abrir o orçamento antigo, porque o orçamento antigo não vai prever as alterações previstas, as alterações definidas pelos aumentos de arrecadação. Aí vai ter que abrir crédito especial, não vai?
Não vai ter que fazer isso? Então, não esqueçam essa informação. Eu preciso entregar o orçamento até 31 de dezembro? Não necessariamente. Devo? Seria bom, né? Agora, se eu não entregar, o que acontece? Se a Câmara não aprovar o orçamento, eu sou prefeito, tem um prefeito aqui, ou vice-prefeito, vou arrancar os cabelos, vou ter que fazer um implante, vou ter que ir para a Turquia, gastar uma grana? Nada. Chama teu contador, em janeiro, faz um fracionamento bimestral de gasto e de arrecadação, manda para a Câmara aprova, enquanto o orçamento não for aprovado, você vai abrindo crédito especial de 2 em 2 meses até que o orçamento é aprovado. Olha que simples. Dá trabalho? Sim, pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. É muito mais fácil dizer o seguinte, não, mas aqui sempre foi assim. Negativo. Esse pacto de medíocre vocês não podem aceitar. Se vocês entendem que a peça orçamentária não está adequada, não aprovem. Ponto. Mas é encerramento de legislatura, encerramento de mandato. O caramba, não importa. Se não está bom para a comunidade de vocês, não importa se tu tem ou não tem mandato. Não aprova. Enquanto a peça não estiver adequada, com as emendas justas, enquanto o executivo não encaminhar, dentro das dotações específicas, os valores destinados às emendas parlamentares previstas no texto constitucional, que são normas de reprodução obrigatória, que devem ter sido catapultadas dentro do texto da lei orgânica do município, não aprovem o orçamento. Ponto. Não importa se é maioria ou minoria, não importa se o prefeito é do meu lado. Não existe prefeito do meu lado. Tirem isso da cabeça, eu não confiaria num prefeito nem que ele fosse minha mãe. Ponto. Eu já disse isso inúmeras vezes, não tem ninguém no mundo. A única pessoa que eu atenderia uma ligação agora é a minha mãe. Morram vocês, eu atenderia a minha mãe. Mas eu não confiaria nela, prefeito. Tá? Porque são interesses diversos. O interesse do prefeito é diferente do de vocês. O prefeito foi eleito em muitas cidades com 30 e poucos %, se não com menos. Vocês foram eleitos com 100% da votação. Vocês são responsáveis por 100% da destinação dos recursos do município. Prefeito não. Prefeito não. Ele vai governar para os dele. Tá? E a obrigação de vocês cobrar que isso aconteça de forma adequada. Então, as peças orçamentárias, elas são motivo de muita discórdia no mundo jurídico. Mas, na verdade, não tem nada de absurdo. É muito simples, muito fácil. Encaminhado o projeto de lei para a Câmara, eu quero fazer as imposições. Nós estabelecemos dentro do texto da lei orgânica as imposições. Ok, beleza. Mas uma pergunta aqui que é muito, muito prudente de ser feita. Lá na lei de diretrizes orçamentárias, vocês estabeleceram os critérios para as imposições? Fizeram isso? Não fizeram? Bom, então vocês têm um problema. Porque sem critério de imposição, você não consegue estabelecer dentro da peça orçamentária uma forma adequada de impor esses valores que são estabelecidos. Seja 2% para emenda individual ou 1% para emenda de bancada, não é? Eu não tenho como estabelecer uma imposição se eu não tenho critério. Sem critério, nada se faz. Você tem que ter um critério estabelecido. Tanto é que, voltando aqui à reforma tributária, nós temos hoje a regulamentação do texto, a tentativa de regulamentação desse texto, né, que eu acho que vai trazer muito prejuízo para os municípios a longo prazo, vai favorecer a União e vai prejudicar os municípios a longo prazo. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter no momento futuro. Então, como eu vou, na ausência de critérios, como eu vou estabelecer as imposições? Bem, a possibilidade que eu tenho agora é fazer uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias, mas vale lembrar que a iniciativa para as emendas na lei de diretrizes orçamentárias não são dos vereadores, só tem o poder de emenda e não o poder de alterar a emenda proposta, mas não de deflagrar uma alteração, né? Porque é uma matéria que diz respeito à iniciativa exclusiva do prefeito, está previsto no texto constitucional. Então, como eu vou fazer isso? Forçando. Não vou votar o orçamento enquanto você não mandar uma proposta de alteração ao texto da LDO. Até que o executivo faça isso. Enquanto o executivo não fizer, não vota o orçamento, senão você não pode fazer as imposições. Sem os critérios, não se consegue fazer as imposições. Por que isso se deu? Quando, em 2015, a presidente Dilma conseguiu, no alto do seu conhecimento, criar um grande problema com o Congresso, conseguiu com que o Congresso criasse a figura da emenda impositiva, que é a emenda constitucional 86, o Congresso não regulamentou, não fez esse processo de regulamentação. E aí nós tínhamos lá uma portaria do Secretário do Tesouro Nacional que estabeleceu os critérios. Mas, com o passar do tempo, a emenda impositiva sofreu alterações, porque o Congresso viu que isso era bom. E quando alguém gosta do que está fazendo, a tendência é de melhorar, né?
Não foi isso que aconteceu com as situações envolvendo o nepotismo? Lembram como aconteceu o nepotismo? O nepotismo não nasce na política. Sabiam? O nepotismo não nasce na política. O nepotismo nasce entre a troca desvairada de maridos de juízas e esposas de promotores, que foi vedado pelo Conselho Nacional de Justiça. Só que daí, quando a Associação Nacional dos Magistrados descobriu que eles não poderiam trocar figurinha com o promotor, nos cargos comissionados que eles têm aos rodos, eles questionaram a Suprema Corte sobre a constitucionalidade da norma e conseguiram que isso se estendesse para todo mundo. Entendeu? Então, vamos voltar à nossa vaca fria. Enquanto vocês não criarem um elemento como o Congresso Nacional criou, que é separar executivo de legislativo, você pode ter relação institucional, você não pode ter relação de subserviência. E a emenda impositiva vem para estabelecer isso. Se você continuar crescendo as unhas para o legislativo, vou continuar crescendo as unhas para o executivo. E isso é uma prática que os americanos chamam de jogo duro constitucional. Eles praticam com maestria. Tá? Basta ver agora as nomeações, as indicações do Donald Trump para o Congresso Nacional, que não quer aprovar alguns nomes. Tá? Porque simplesmente o Congresso faz jogo duro constitucional e não permite que nomeações sejam criadas. Os americanos chamam também isso lá em 1700, em Guaraná com rolha, de freios e contrapesos. Essa teoria onde um poder freia o outro. Então, quando se trata de emenda impositiva, é uma tentativa de aumentar o poder do legislativo em face do executivo. Então, você não pode vender um instituto jurídico tão caro para a população de forma vil. Então, toda vez que não há regulamentação, você corre o risco de não conseguir implementar, porque não implementa. Toda vez que você vai fazer as indicações, essas indicações elas podem correr o risco de ter falhas de ordem técnica, que é normal. Uma Câmara querer indicar dinheiro para uma comunidade A, B, C ou D, quando na verdade a lei não proíbe isso. Isso é uma falha de ordem técnica. A transferência de dinheiro da iniciativa pública para a privada só ocorre em raríssimos casos, mas muitas câmaras querem transformar isso como regra, mas não pode. Não é porque a emenda impositiva está aí que você pode distribuir como se fosse Silvio Santos. Não funciona dessa maneira. E sem o critério de ordem técnica, você corre o risco os critérios lá estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, você corre o risco de não conseguir implementar. E aí, o Instituto se esvaiu. Então, para final de mandato, é importante entender de que se há problema na lei de diretrizes orçamentárias, você não pode dar sequência na lei orçamentária. Vamos retomar a discussão das questões pendentes na LDO e vamos aí sim, após esse momento, analisarmos a lei orçamentária. Ah, mas tem que aprovar. Não, não tem que aprovar nada. A população não vai pagar salário, fala sério. Ah, não vai pagar os professores. É o primeiro que falam, né? Se não pagar o orçamento, não paga os professores. Eu nunca... Salvo estados e municípios falidos, é que os salários são pagos com empréstimos. Tá? Senão o Estado banca de alguma maneira. Vai pagar. Com atraso, mais dia, mas vai pagar. Mas a culpa não é do parlamento, não. A culpa é do gestor que deveria ter tomado as precauções. Todo gestor que se preza, sabendo que tem na lei orgânica a possibilidade de imposição, deve fazer duas coisas. Estabelecer no texto da LDO, já na proposta, os mecanismos de imposição e também na peça orçamentária, lá no contingenciamento, o valor estabelecido de 3% para aqueles que estão no limite, né? Já dizendo o seguinte, temos X% para contingência de alguma intempérie, algum problema climático, e X% para contingenciamento das emendas impositivas. O vereador vai lá, simplesmente desdobra aquela ação e vai conseguir realizar. Seria fácil. Agora, se você não quer, aí você deixa perdido no meio do orçamento lá e tem que dar uma trabalheira desgraçada. Aí, quase, na grande maioria das vezes, as câmaras não possuem pessoas qualificadas para poder orientar, ou um contador que não quer fazer porque vai dar trabalho para ele, né? Vai dar trabalho para ele, então ele diz, mas não dá, é ano eleitoral, e não sei o quê, e acaba passando em brancas nuvens. Então, assim, o orçamento é uma das coisas mais importantes no encerramento de mandato. As outras questões são questões menores, administrativas, que podem ser resolvidas
entre o presidente e toda a equipe que ele contratou, tá? Então não é uma situação que acaba prejudicando em muito o encerramento da legislatura. O que prejudica o encerramento da legislatura é a aprovação de uma peça orçamentária pífia, fraudulenta, que não se preocupa com o próximo ano. Porque vamos acertar. Se pela média nacional 58% do parlamento é reformada, a tendência é de que numa Câmara de 9, provavelmente entre 5 e 6 serão novos. Vocês acham que essas pessoas que vão chegar, elas vão ter capacidade de fazer, ou o entendimento de fazer uma alteração no plano plurianual para a próxima legislatura? A prática tem mostrado de que no primeiro, vereadores de primeiro mandato cometem erros crassos e só se tornam vereadores de verdade no final da legislatura. Como a média histórica diz que 58%, vamos jogar 60% da vereança é alterada, nós corremos o risco de no ano que vem ter vereadores que não estão qualificados. Então, se vocês não entregarem um orçamento bom para que o ano que vem seja tudo mais ou menos alinhavado, mesmo aqueles que são de saída, quem foi reeleito, ok, está tudo certo, já o ano que vem já vai se comportar de forma adequada. Aqueles que são novos não vão saber o que fazer, não sabem para que lado vai apontar o nariz dentro da Câmara. Vão brigar para ser presidente, mas não sabem como é ser presidente, vão brigar para ter assessoria, mas não sabem o que é ter assessoria, nos 2 primeiros meses vão criar tanto problema para a Câmara que vão atrapalhar mais o andamento do município do que vão ajudar. Se fosse diferente, eu falaria, eu já estou nessa brincadeira há 20 anos. Há 20 anos eu advogo para vereador, eu sei que é assim. Então funciona dessa forma. Então a obrigação de vocês, uma das grandes preocupações que vocês devem ter, e antes de encaminhar para o último assunto, é se preocupar em entregar uma peça orçamentária adequada e plenamente aplicável para os próximos gestores. Independente de vocês serem ou não, terem sido ou não reeleitos, como eu faço isso? Tendo cuidado com o texto. Não é tendo... Tem um amigo meu que disse que ele não é ladrão do dinheiro dele, né? Então o vereador não pode ser ladrão do dinheiro da população. E não é sendo ladrão com a diária. O vereador não rouba com a diária. Ele rouba quando ele aprova um orçamento ruim. E dele tira dinheiro de um lugar bom e bota num lugar ruim. Quando ele tira 7%, quando ele quer 7% na Câmara, e ele não precisa dos 7%, não que eu não faça gosto pela manutenção desse percentual, eu faço muito gosto, inclusive que os vereadores tenham direito a todo o valor constitucionalmente previsto para a Câmara Municipal. Agora, eu acho inadequado, por exemplo, que você tire dinheiro de local em que pode ser melhor aplicado, não só para deixar lá na minha conta. Então, existem inúmeras soluções. O orçamento é a peça mais importante que vocês vão deixar dessa legislatura para as outras. Tá? Cuidado com isso, não corram para aprovar um texto torpe. Olhem lá se os valores estão adequados, se vocês concordam, independente se tu é de situação ou de posição. Se tem algum vereador que você... E sempre tem um vereador brigão na Câmara, né? Mas o vereador brigão na Câmara, às vezes, é aquele que está ali para te chamar a atenção. Olha só. O tremeia brigão. Então, como é que... Eu posso ensinar como vocês vão se comportar com relação ao orçamento? Não posso. Eu não conheço a realidade de vocês, nem eu e nem ninguém nesse planeta. Somente vocês, com a comunidade de vocês, é que podem saber se aquelas aplicações estão corretas, se aquelas dotações são suficientes para cumprir aquelas atividades que vocês pretendem executar no próximo ano. Vocês não podem ter raiva do processo legislativo. O processo legislativo orçamentário é importante, ele não pode chegar hoje e amanhã ser aprovado. Vários vereadores me ligam dizendo o seguinte: pai, eu fui reeleito e vou ser presidente o ano que vem, o que eu faço primeiro? Olha o orçamento. Primeira coisa, olha a peça orçamentária, a proposta orçamentária para 2025 e verifique se as dotações ali estabelecidas e as ações que estão ali previstas são suficientes para desempenhar aquelas ações que você pretende desempenhar. Se elas não são, você tem que emendar, você tem que alterar. Mas eu não posso dizer quais são, porque eu não sei, porque pode ser que o presidente queira criar o vereador mirim, a Câmara itinerante, essas papagaiada que todo mundo faz. Eu chamo papagaiada porque tem umas coisas que realmente é para inglês ver. Tem vários projetos que são apresentados assim, beleza, passa outro, esse aí não dá. Nem a população aguenta mais. Entende? Tem coisas que é mais do mesmo. Então a gente tem que fugir dessas situações. Sessão itinerante, não façam. Não façam. Quer uma dica? Não façam. Não perca teu tempo. Não perca teu tempo. Vereador mirim é bom, se durar 4 anos, uma sessão só, não faça. Não faça. Para que vai mentir para a população que tem vereador mirim? Não tem. Tu está ensinando quem um dia? Ninguém, nem eu aprendi um dia. Eu demorei 6 meses mentindo para aprender. Mais ou menos ainda, então eu estou aprendendo.
Eu fiquei 6 meses servindo café e chimarrão e mentindo para os meus vereadores. Vocês acham que o vereador mirim em um dia aprende? Impossível. Vocês são melhores vereadores hoje ou quando vocês iniciaram a legislatura? Hoje. A resposta é hoje. E vocês só conseguem com um treinamento a longo prazo. Então não dá para mentir. A população hoje consegue muito rápido pegar o que é certo e o que é errado. Vocês conseguem explicar para a população o que realmente deve ser feito, o que vocês pretendem a longo prazo como gestores, porque a Câmara Municipal é a gestora do município. Não de forma direta, mas indireta, porque aprova os orçamentos. Eu falaria por dias, mas eu quero falar de um último assunto que eu acho extremamente importante. Para aqueles que estão aqui, que não estão falando e que ficaram até agora, né, passados 15 minutos do momento do sorteio do bife, eu quero chamar a atenção de vocês para um assunto que é extremamente importante, chamado posse. Tá? E vou baixar um pouco o tom de voz para que quem quiser ouvir, ouça com atenção. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 29, inciso 3, a data da posse do prefeito. E, pelo texto constitucional, a posse do prefeito ocorre no dia 1º de janeiro. Tá? Ou seja, um dia depois do encerramento do mandato dos atuais gestores. Tem uns inventores da roda que dizem que no dia 31 eu posso fazer posse. Dia 26, dia 27, até no dia 22, né? Qualquer dia eu posso fazer a posse com uma data de ata, definindo o dia do momento da execução. Vamos fazer uma análise constitucional. A Constituição estabelece o dia 1º. Não há no texto constitucional previsão de posse da legislatura. Ou seja, o Congresso Nacional não tem no seu texto uma data para início dos trabalhos. Isso está previsto lá no regimento interno, tanto da Câmara, quanto do Senado, quanto do regimento comum. Tá? E lá a data é 1º de fevereiro. Reúne-se em sessão preparatória em 1º de fevereiro para posse, com os trabalhos ordinários a partir do dia 2 de fevereiro. Ou seja, não está no texto constitucional um dia para a posse dos vereadores, mas do prefeito está. Significa dizer o seguinte: norma de reprodução obrigatória, quem for advogado e não passou por isso em direito constitucional, presta um pouco de atenção. Não sou eu professor de ninguém, tá? Mas é só para tu não ter problema no dia 3 ou no dia 16, né? Porque no dia 16 dá problema. Norma de reprodução obrigatória é todo aquele texto constitucional que tem que ser tirado da Constituição e levado para a lei orgânica, porque é norma de reprodução obrigatória. E existem as normas de repetição, que são aqueles textos que dão base para que a lei orgânica, para que os municípios e os estados possam, dentro do seu poder de discricionariedade, né, no limite do texto, estabelecer para mais ou para menos, ou aderir ou não aderir. Tá? Isso é norma de repetição. Norma de repetição você não é obrigado a seguir, mas norma de reprodução obrigatória você é obrigado a seguir. Então, se o texto constitucional estabelece no artigo 29, inciso 3, que a posse do prefeito é dia 1º de janeiro, eu não posso fazer dia 31. Posso? Por que eu não posso fazer? Vou dar a resposta. Porque eu sou oposição, Premier, e eu no dia 1º monto uma filmadora dessas aqui na frente da Câmara Municipal ou local que é estabelecido, os locais públicos onde realizam a posse, e fico filmando o dia inteirinho. O dia inteiro. Tá? Do 0 minuto do dia 1º até o último minuto do dia 1º, último segundo do dia 1º. E consigo demonstrar que não houve nenhum ato oficial de posse. Passados 15 dias, que é o prazo da posse superveniente, eu entro com um pedido de vacância do cargo. Significa dizer que não houve posse, não tem, o cargo está vago. E aí, nós entramos naquela situação política que traz um constrangimento para todos. De que ou eu vou ter uma eleição indireta na Câmara, na verdade o que eu tenho é posse, se a posse for realizada pelos vereadores de forma adequada, no dia 1º eu tenho o presidente da Câmara como prefeito até que haja uma eleição suplementar, ou eu tenho a posse do segundo colocado, dependendo da situação. Então, se é para criar um constrangimento e um problema político gigantesco, eu faço a posse dia 31. A não ser que a tua oposição seja muito burra. Mas se a oposição tiver 2 neurônios, 2 ervilhazinhas servem. Vocês têm um problema.
porque não tem posse no dia 1º. Ah, mas o regimento foi alterado para o dia 31. Norma de reprodução obrigatória deve ser transcrita de forma ipsis literis. Eu não tenho essa liberdade. Entenderam? Então não tem posse dia 2. Bah, mas aí vamos fazer dia posse dia 1º, aí tá todo mundo bebendo no Réveillon. Caramba! Pô, vocês viram o presidente da República não ir para a posse no dia 1º? Fazer um dia antes? Vocês viram isso? Não viram, né? Dia e hora marcado, posse. Não bebe. É uma vez a cada 4 anos. É difícil? Se é difícil, procura tratamento. Porque daí tu tem um problema de saúde, que é ser um ébrio. Se você não consegue, no último dia do ano, não se manter sóbrio para tomar posse no dia seguinte, procura auxílio médico. Você está precisando de tratamento. Tá? Você tem um problema de saúde que tem que ser resolvido. A posse é dia 1º de janeiro do prefeito. Beleza, mas eu não resolvi o problema, porque eu tenho os vereadores, né? Eu falei para vocês que o texto constitucional não faz referência à posse dos vereadores. E realmente, tanto dos vereadores quanto dos deputados federais. Quem faz referência é a regra regimental. Está lá no regimento do Congresso Nacional, que fala sobre a data. Eu posso, ao arremedo da norma, mudar o dia da posse do colegiado da Casa Legislativa? Eu posso? Não, é claro que eu não posso. É óbvio que eu não posso. Antes de qualquer coisa, vocês vão ter que fazer a posse do prefeito dia 1º. Por que vocês vão tomar posse outro dia? Faz dia 1º também. Ah, mas o regimento estabelece o dia 1º de fevereiro. Ok, então faça o 1º de fevereiro. Então a legislatura de vocês não encerrou dia 31. Ela encerra dia 31 de janeiro. Vocês não dá para brincar com essas coisas. O instituto da vacância, ele se aplica pelo decurso do tempo, não é pela vontade das pessoas. Vacância é tempo. Qual o prazo que tu tinha para tomar posse? 15 dias, não tomou posse, no 16º o cargo está vago. E por que tu vai correr esse risco? Aí vocês gastam uma Babilônia em pré-candidatura, tá? Ficam longe da família 6 meses, para cima e para baixo, e pecam no último dia. Ah, mas ninguém vai falar nada. Tá. Ninguém vai falar nada. Já te passo a palavra, antes de encerrar. Vocês entenderam o problema? Posse é no dia e na hora estabelecidos nas regras. Vocês não podem mudar a regra só porque convém. Você não gourmetiza a regra. A Constituição diz que a posse do prefeito é dia 1º, então é dia 1º. Não é dia 2, nem 29, nem 30, nem um dia do caramba. É dia 1º, ponto. Desculpe a minha franqueza. Querem problema, mudem o dia. A posse da Câmara é quando? O regimento disser que for. Se ele disser que é dia 1º, é dia 1º. Se disser que é às 10 horas, é às 10 horas. Quase sempre os regimentos não fazem referência ao horário. Diz que é no momento, numa hora que vai ser estabelecida. Quem estabelece o dia da posse? O horário da posse, perdão. O dia está previsto constitucionalmente. A legislatura anterior. Por quê? A legislatura anterior tem que fazer uma coisa que, do ponto de vista republicano, é indispensável, que é fazer a preparação dos novos membros. Semana que vem eu vou palestrar para câmaras que estão fazendo preparação. Ou seja, não importa se eu sou vereador novo, se eu sou vereador velho, não importa se a maioria ou sou minoria, estabeleça uma transição, assim como o Executivo faz, na Câmara, dizendo para os vereadores novos, vocês têm até tal dia para trazer os documentos, para que a gente possa dar encaminhamento na folha, para que vocês possam demonstrar a capacidade de posse, tá? Que vocês demonstrem terem sido diplomados. Se vocês não forem diplomados, vão até a Justiça Eleitoral para buscar o documento de diplomação. Tudo isso, vocês têm que criar esses mecanismos. Se vocês não criar, a transição é pífia. E não há um país civilizado que na década de 40 importava tudo que recebia e depois, nos anos 1980, exportava avião. Nós não podemos querer agora, do dia para a noite, construir aviões e o momento local são oportunos. Um país que quer se tornar uma potência regional para depois angariar, buscar ser internacionalmente reconhecido como uma das grandes potências, não só econômicas, mas também militares. Não dá para fugir do fato de que você tem que seguir regra. Você tem que seguir essas regras. Então, tome muito cuidado com isso. Parecem bobas essas informações, mas até que você perde o mandato.
O país não vai melhorar se vocês não cumprirem as regras. Estabeleçam regras adequadas e cumpram elas. Ponto. Não adianta dizer que o país é um país conservador e faz tudo errado. Eu sou conservador. Pai, eu sou conservador e faço a posse dia 31. Parabéns, né? Parabéns, que conservadorzinho de merda. Desculpa. Entendeu? Se você é conservador, se você é progressista, não importa. Cumpra a regra. Ponto. É isso. Ou sofra as consequências. E o que eu quero alertar para vocês é que se vocês não cumprirem regras, tem consequência. Ponto. Escolhas levam a consequências. Adotou a data errada para a posse, você tem um dia marcado com o desastre, que é dia 16. Ele vai acontecer? O dia 16 vai acontecer. Pode ser que você passe ileso. Tá? Mas vale lembrar sempre que o mandado de segurança tem 120 dias. E começa a contar a partir do dia 16. Então são 120 dias de desespero, né? Vale a pena? Não vale a pena. Jamais indicaria. Se vocês têm alguém que faz essa orientação, peça para ele dar uma olhada no texto constitucional, entender o que é a norma de reprodução obrigatória, o que é a norma de repetição, o quanto é importante estar atento ao que diz o regimento interno, o que diz a lei orgânica, porque se vocês não estão atentos a isso, de nada vai servir. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Aline. Não. Essa é uma boa pergunta. Se a posse e horário, quem define o horário e onde acontece a posse? O horário quem define é a legislatura anterior. É a legislatura anterior que diz, avisa os eleitos que a posse vai ser dia 1º às 10 horas. Comunica na sessão preparatória, inclusive o prefeito. A sessão deve ocorrer na Câmara, porque é a casa do povo, não é outro lugar. Quer fazer no ginásio, ok, mas sessão de posse dura 20 minutos. Se durar mais, virou uma festa e aí o risco de dar problema é muito grande. Então, assim, sessão de instalação da legislatura, posse de prefeito, 5, 10 minutos e deu. Quer comemorar, discurso, soltar foguete, lá fora. A sessão é muito rápida, bem tranquila. Eu sei que o pessoal gosta de fazer bastante alarido lá, mas não é momento. Se comemora lá no gabinete do prefeito depois, mas faz na Câmara, preferencialmente na Câmara. Mas não tem espaço. Não, mas não é comício. Tem espaço no Brasil inteiro dentro do Congresso Nacional? Não tem, né? A resposta é não tem. Quem tem que estar lá são os representantes do povo para dar posse aos eleitos. Não é a mãe, pai, tio, avô, papagaio, periquito. Não, é só quantos lugares tem na Câmara. Tem 50 lugares. Quantos são as pessoas? São os 9 mais prefeito e vice. Perfeito. Então divide entre todo mundo aí. Cada um tem 3 lugares na Câmara e está tudo certo. Os outros ficam lá fora esperando. Bota um telão lá fora, faz qualquer coisa. Então não é difícil, o problema são que as pessoas complicam. Não, pode, mas desnecessário. Pode se estender, tá? Pessoal, eu vou continuar até sexta-feira. Vocês vão me encontrar hoje, amanhã e sexta. Aqueles que ainda não têm o meu WhatsApp, que eu acho que é pouco provável, mas se alguém ainda não tem, depois me procura que eu passo, tá? Quiser me seguir nas redes sociais, o meu arroba está ali no painel, tá bem? Eu só tenho Instagram e já alerto os curiosos. Eu só posto informações que são da minha vida. Informações jurídicas vocês me peçam. Tá? Porque senão daqui a pouco eu vou ficar trabalhando para ficar gravando vídeo para não dar resultado. Então, quer uma resposta imediata, não vai ter num vídeo. Vai lá, me pergunta, eu te respondo, está tudo certo, mando o que eu tenho de material e auxilio todo mundo. Câmaras filiadas e não filiadas. A UVB tem 60 anos, o presidente Wilson está 12 à frente. Ontem nós recebemos homenagem, mas amanhã outro dia, hoje de tarde o trabalho vai continuar. Não importa se é Câmara filiada ou não filiada, o trabalho é dioturno. Tá? Isso não vai alterar em absolutamente nada. A vida continua e vocês têm que imaginar de que, independente do mandato continuar ou não, a vida de vocês, o trabalho de vocês vai continuar. Aqueles que perderam, lamento, mas aqueles que foram reconduzidos, parabéns. Aqueles que perderam, buscam mais votos, eu espero ver vocês aqui há mais 4 anos. E aqueles que foram eleitos, em fevereiro nos encontraremos novamente, né, aqui em Brasília ou em qualquer outro evento, e eu espero que vocês nos ajudem a cada vez mais potencializar essa atividade que é indispensável para a democracia mundial. Se os vereadores no Brasil é a maior força política de um país que tem a maior representação local do planeta, bom, não dá para mitigar, né? Nós somos provavelmente o maior exército político do planeta Terra, e isso não é pouca coisa, tá? Não é uma constatação boba que dá para te levar assim a Bangu. Então, lembrem sempre que toda vez que um vereador faz uma bobagem por aí, é a classe inteira que padece.
não sou eu, não, são todos, é o vereador que acaba pagando o preço. Muito obrigado a cada um dos senhores e das senhoras que me suportaram nesses últimos 4 anos, que de alguma maneira me ajudaram a crescer como pessoa, ao VB pelo seu desapego de me contratar, né? E então, assim, vão ser mais 60 anos, a gente vai passar, outras pessoas vão vir, a vida vai continuar, a gente faz parte de um pequeno pedaço da história, uma história muito bonita, e quando o presidente Gil chegou era quase uma tragédia, hoje é um conto de fadas, e isso se prova com a presença de todos vocês. Obrigado, presidente Gilson, toda a diretoria, Andréia, Fernando, Deco, Tainá, o Alexandre, meu irmão, o pessoal do som, o Valdinei, toda a equipe dele, a equipe, o próprio Cris, todos aqueles que nos aturaram por esse tempo inteiro. Tá? Muito obrigado, desejo a todos um bom retorno, depois na sequência, boas festas para todos vocês, né? Porque a gente provavelmente não vai se ver mais. Até o próximo ano e muito obrigado mais uma vez por me permitir falar, que é o que importa. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Quero convidar a vereadora Aline Costa Ganassini para fazer a entrega do livro do doutor Tomásio Leonardi e também o certificado de participação ao nosso palestrante. O senhor quer que eu assista um jogo com o senhor hoje à noite ou não? Não? Hoje tem o jogo do Grêmio, né? O doutor André Camilo é gremista. Parabéns, doutor André Camilo. O recado importante, como ele falou, ele é assessor jurídico da UVB. Então ele está à disposição aqui e é uma palestra muito interessante, tamanha a quantidade de pessoas que tem aqui ainda, passado o horário. Quem quiser conversar pessoalmente com o doutor André Camilo, ele está no evento, está à disposição de todos os senhores e senhoras aqui.